Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago da Rosa, seu guia pela química, e hoje falaremos de reações inorgânicas. Para entendermos melhor, é interessante voltarmos ao século XVIII. John Jacobs Berzelius, químico sueco, nascido em 1779, propôs que dividíssemos as substâncias químicas em dois grupos: as substâncias orgânicas, de origem animal e vegetal, e substâncias inorgânicas, de origem mineral. Berzelius sugeriu que toda substância orgânica só poderia ser produzida pelos seres vivos, devido à força vital presente nas células. Jacobs acreditava que tal força era responsável pela formação das substâncias orgânicas, e por isso os seres humanos nunca conseguiriam produzi-las de forma artificial. Mas, como nem tudo na vida dura para sempre, a teoria de Berzelius foi refutada pelo químico alemão Friedrich Euler, que no século XIX conseguiu produzir ureia a partir de duas substâncias inorgânicas, o cloreto de amônio e o cianato de prata. Desde então, os conceitos de química orgânica e inorgânica mudaram um pouco, sendo agora substâncias orgânicas aquelas que têm como principal elemento o carbono, e substâncias inorgânicas aquelas que não contêm carbono como seu principal elemento. Agora que estamos com tudo em mente, vamos ao que interessa. Explodir coisas! Opa! Vamos começar com as substâncias inorgânicas, afinal, menos carbono, mais sal, por favor. As reações inorgânicas podem ser separadas em 4 grupos, sendo reações de síntese, reações de troca simples, reações de dupla troca e reações de decomposição. Reações de síntese, ou adição para os mais íntimos, é aquela que a partir de 2 reagentes obtemos um único produto. Bem simples, não é mesmo? Bom, vamos complicar um pouco. A síntese pode ser total ou parcial. A síntese total é aquela que todos os reagentes envolvidos são simples, ou seja, são formados por um único elemento, como é o caso da reação de formação da água, a partir da mistura do gás oxigênio com o gás hidrogênio. Já a síntese parcial é aquela que possui como reagentes substâncias compostas. Como o nome já entrega, são formadas por mais de um elemento. Temos como exemplo a síntese do cloreto de amônio a partir do ácido clorídrico, reagindo com amônio. Terminando com a síntese, vamos trocar de assunto. A troca simples, ou deslocamento, é quando temos como reagentes uma substância simples e uma substância composta, e ao final ainda teremos como produtos uma substância simples e uma composta. Para ficar mais fácil, imagine o seguinte cenário: você está em uma festa e recebe um refrigerante e um pastel, porém por algum motivo você não gosta de pastel e resolve trocá-lo por um cachorro-quente que estava à mesa. Viu? Você ainda tem uma refeição composta, no caso por um refrigerante e por um alimento, porém, ao invés de ser um pastel, você tem um cachorro-quente. O pastel fazia parte da sua refeição, agora ele se encontra como uma refeição simples, pronta para ser comida. Viu? Quando falamos de comida, tudo fica mais fácil. Uma reação interessante é a solubilização do zinco metálico em sulfeto de cobre. Conforme a reação vai ocorrendo, o cobre que antes estava solubilizado vai se tornando sólido, e o zinco que antes estava sólido vai se solubilizando, formando ao final da reação sulfeto de zinco e cobre metálico. Essa reação é muito interessante, pois é visível a olho nu, devido à coloração da solução, que inicialmente é azul e ao final da reação fica incolor. Isso acontece devido à queda da concentração de cobre solubilizado, que dá a tonalidade à solução. Seguindo o mesmo raciocínio, vamos para a dupla troca ou metátese. Se a troca simples envolvia um reagente simples e um composto, na dupla troca, ambos os reagentes e produtos são substâncias compostas. Para ficar mais interessante, vamos para o ringue da química. De um lado, temos a nossa dupla dinâmica, Robertito Tonelada e No Mascarador. Do outro lado do ringue, temos os irmãos Pancita. Robertito Tonelada, por ser o mais forte, resolve se engalfinhar com o irmão Pancita baixinho, enquanto o Mascarado irá encarar o troglodito. Qual será o resultado da batalha? Bom, aí meus amigos, houve uma dupla troca. É claro, nesse caso da rinha de galo humano,
tivemos uma troca só entre dois lutadores, porém quando falamos de reações de dupla troca, pode-se acompanhar mais de duas trocas ao mesmo tempo. Entretanto, o raciocínio é semelhante. Depois de esmagarmos a dupla troca, vamos falar um pouquinho das reações de decomposição. Reações de decomposição são aquelas que a partir de um único reagente obtemos dois ou mais produtos. Viu? Simples, não é mesmo? Um exemplo é a decomposição da água oxigenada, famoso peróxido de hidrogênio, que se decompõe em água e gás oxigênio. Essa foi fácil? Então vamos dificultar um pouquinho. Algo interessante a se considerar é a causa da decomposição, pois dependendo do caso, será interessante agilizá-lo ou retardá-lo. Quando falamos do peróxido de hidrogênio, queremos preservá-lo o máximo de tempo possível. Afinal, ninguém quer limpar o machucado e descobrir que a sua água oxigenada virou aguinha com gás, não é mesmo? Por outro lado, uma reação que é muito importante que aconteça rapidamente é a decomposição da ácido de sódio, componente responsável pelo funcionamento dos airbags dos carros. Aqui podemos separar as reações de decomposição em três casos distintos: a fotólise, a pirólise e a eletrólise. Vamos começar com a fotólise. Algo interessante em alguns termos científicos é a etimologia da palavra. No caso da fotólise, podemos separá-las em dois termos, que lhe dão seu significado: fóton, que significa luz, e lisis, que remete a quebra ou dissociação. Ao juntarmos os dois termos, obtemos fotólise, ou dissociação pela luz. Esse tipo de decomposição é causada pela radiação da luz sobre a substância, que causa a reação, que é o caso da água oxigenada. A reação é causada pela luz, que, caso atravesse o frasco que contém água oxigenada, irá desfazer as ligações instáveis entre os oxigênios da molécula, reordenando as ligações a fim de liberar o oxigênio na molécula. Em seguida temos a pirólise. Vamos para a etimologia da palavra. Piros, do grego, remete a calor ou fogo, e novamente o lisis, que remete a quebra. Logo, pirólise é o processo de decomposição pela ação do calor. Nessa categoria, temos a decomposição do carbonato de cálcio, que ao ser aquecido, forma o óxido de cálcio e o gás carbônico. Por fim, temos a eletrólise, que vem de elétron. Nesse caso, temos a decomposição causada por corrente elétrica. Aqui se encaixam perfeitamente os airbags, que são acionados quando ocorre um impacto no para-choque do carro, liberando uma corrente elétrica no compartimento do painel que contém ácido de sódio. Ao receber a corrente elétrica, a ácido se decompõe em centésimos de segundo, formando gases que preenchem rapidamente a bolsa de ar, amortecendo o impacto do motorista e do passageiro. Agora que você sabe mais sobre reações inorgânicas, me conta, qual outro fenômeno químico que você tem curiosidade?